E aí, piazada, tudo bem com vocês? Eu me chamo Andrew, sou estudante de odontologia e hoje estou com mais um vídeo sobre técnicas anestésicas, em especial hoje sobre o bloqueio do alveolar superior posterior. Espero que vocês gostem e é isso aí. Então vamos lá, pessoal. Eu vou estar falando sobre o bloqueio do nervo alveolar superior posterior. Então, pessoal, o nervo alveolar superior posterior, ele inerva o terceiro, o segundo e o primeiro molar, exceto, em 28% dos casos, a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior é inervada pelo nervo alveolar superior médio. Então, aqui, como vocês podem estar observando na ilustração, o terceiro, o segundo e o primeiro molar superior, eles são inervados por esse nervo alveolar superior posterior. Só que em 28% dos casos, a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior, ele é inervado pelo nervo alveolar superior médio. Então, eu coloquei aqui embaixo o bloqueio do zigomático e o bloqueio da tuberosidade são outros nomes para o bloqueio do nervo alveolar superior posterior. Então, quais seriam as indicações para essa técnica? Então, quando a gente for realizar um procedimento, uma intervenção mais de um molar, a gente pode estar utilizando essa técnica tranquilamente, sendo uma indicação para realizar essa técnica. Então, também para evitar de ter que fazer várias infiltrativas, você utiliza essa técnica para realizar as intervenções nos molares. Quais seriam as contraindicações? Então, geralmente em pacientes hemofílicos, quando tem grande chance de hemorragia, a gente não utiliza às vezes essa técnica. Quais seriam as vantagens? Então, ela tem alto índice de sucesso, cerca de 95%. Ela é atraumática, se bem feita e bem realizada. Quais seriam as desvantagens? Então, essa técnica, se você não realizar ela corretamente, por exemplo, se você introduzir além do necessário, se você introduzir muito distalmente, você pode atingir o plexo pterigoídeo e causar um hematoma. Então, esse hematoma ele vai se exteriorizar e então aqui está demonstrando, pessoal, onde que a nossa agulha deve chegar, aonde é o nosso alvo, né? Então aqui, basicamente, a gente vai anestesiar o nervo alveolar superior posterior. Então, vamos para a técnica. Lembrando, pessoal, que a gente, antes de realizar a introdução da agulha no local alvo, né, a gente tem que realizar todos aqueles procedimentos de injeção atraumática, que é posicionar o paciente, procurar um apoio para nossas mãos. A gente tem que utilizar da antisepsia. A gente pede para o paciente realizar um bochecho com cloroxidina 0,12% por cerca de 1 minuto, mais ou menos. Ou a gente pode utilizar uma gaze ou cotonete com uma solução antisséptica e passar no local. A gente vai introduzir a agulha, depois a gente seca a mucosa, a gente passa o anestésico tópico no local, fricciona ele por alguns minutos. Depois a gente pode pressionar o local para induzir a insensibilidade. E depois que a gente realizar essa série de procedimentos, tensionar o tecido, a gente vai estar introduzindo a agulha. Então, se você não viu esses cuidados prévios, eu tenho um vídeo no meu canal, é só você acessar lá, que está lá certinho o passo a passo. Então, aqui está demonstrando a posição do cirurgião dentista para realizar o bloqueio do alveolar superior posterior. Então, se você tem que anestesiar o bloqueio do alveolar superior posterior do lado direito, você vai se posicionar na posição de 10 horas. Mas se você for fazer o bloqueio do nervo alveolar superior posterior do lado esquerdo, você se posiciona na posição de 8 horas. Aí você busca um apoio para as mãos, como aqui está mostrado, né? Mantém a mão firme, você estende a bochecha do paciente, você pode tensionar o tecido ali, puxar, e você introduz a agulha na altura da prega mucovestibular, acima do segundo molar superior. Esses são os pontos de referência, mas também pode ter como base a tuberosidade da maxila. E você utiliza uma agulha curta de 25 ou 27 diâmetros de calibre. Elas são indicadas, mas preferencialmente você pode estar utilizando a de 25. A gente tem que ter cuidado com essa técnica, porque a gente tem que levar em consideração o tamanho do crânio do paciente para evitar o hematoma, né? Então, preferencialmente a gente utiliza a agulha curta,
porque a gente deve inserir a agulha mais ou menos 16 milímetros e a agulha curta ela tem 20 milímetros, então fica 4 milímetros para fora, fica mais fácil de controlar. Se você utilizar a agulha longa, você introduz a agulha mais ou menos até a metade, deixando um bom espaço para fora, como está demonstrado aqui. Ó, a agulha longa, você introduz mais ou menos até a metade da agulha, deixando um bom espaço para fora. Se você utilizar a agulha curta, ela vai sobrar apenas 4 milímetros para fora, para ter um bom controle e evitar que atinja o plexo pterygoídeo e cause o hematoma. Então aqui está demonstrando bem o local onde a gente deve introduzir a agulha, né? A gente introduz na altura da prega mucovestibular, acima do segundo molar superior. A gente tem que lembrar de virar o bisel voltado para o osso, e quando a gente for introduzir a agulha, a gente tem que introduzir ela para trás, para cima e para dentro, em um só movimento. Então aqui a agulha está posicionada e vai introduzir a agulha em direção ao alvo, certo? Então quando a gente vai introduzindo também é importante lembrar de fazer as aspirações e ficar cuidando da janela da carpule, que está mais ou menos aqui, para observar se vai entrar sangue. Se caso entrar o sangue, você retira a agulha e inicia novamente a técnica. Então lembrando, pessoal, que quando a gente introduzir a agulha, essa agulha deve ter uma angulação de 45 graus em relação ao plano oclusal dos dentes, como está aqui, ó. Então aqui está os dentes, o plano oclusal é paralelo a esse traçado aqui. A agulha, na posição dela, deve ficar com angulação de 45 graus em relação ao plano oclusal dos molares. Então, só para fortalecer, quando a gente for introduzindo a agulha para dentro, a gente tem que inserir a agulha idealmente em direção à linha média, com angulação de 45 graus em relação ao plano oclusal dos molares. E para trás, a gente tem que inserindo posteriormente com angulação de 45 graus em relação ao longo eixo longitudinal do segundo molar superior. Então aqui está demonstrando, né, com a agulha curta, a gente fica observando, sempre cuidando aqui a janela da carpule, né, e a gente descarrega cerca de um tubete, 1,8 ml, e depois que a gente termina a anestesia, a gente retira a agulha lentamente, encapa ela com todos os cuidados para não se ferir, e a gente observa o paciente para ver se ele vai ter alguma reação adversa. A gente espera alguns minutos para iniciar os procedimentos depois do término da anestesia. Lembrando que essa anestesia, pessoal, vai tornar a polpa dos dentes anestesiado, a mucosa vestibular, o osso adjacente. E se a gente for realizar uma extração, a gente deve fazer a anestesia da mucosa palatina também, com outra técnica. Caso a gente for fazer uma intervenção no primeiro molar superior, a gente tem que lembrar que em 28% dos casos o nervo alveolar superior médio ele inerva essa raiz. Então a gente deve utilizar ou uma técnica supraperiosteal ou uma subperiosteal para anestesiar. Então se a gente introduzir ela muito distalmente ou introduzir excessivamente, a gente pode estar atingindo o plexo pterygoide, causando uma lesão nos vasos e causando um hematoma, né? Então a gente deve ter esse cuidado com a angulação e lembrar que nosso objetivo nessa anestesia é tornar o procedimento sem dor, né? Para o paciente ficar satisfeito, certo? Então a técnica era esta, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijão, se cuidem e até mais.